Muito bem! Estamos entrando ao vivo! Ao vivo e a cores, deixa eu ver se é verdade mesmo. Estamos sim. Eu acho que é, com Estamos certeza. ao vivo! Maravilha! Sejam todos bem-vindos, obrigado pela companhia. Deixa eu ver se tem alguém aqui, né? Estou agradecendo quem aqui, não tem ninguém? Pessoal, vamos chegando. entrando aí. Vamos entrando aí. O Davidson já está a postos. Nós estamos iniciando o nosso programa Papo Cabeça. Antes dele falar, a gente já coloca a vinheta. Nós vamos falar sobre sofrimento, dor e sofrimento. Será que é tudo igual isso? O Davidson vai nos dar uma orientação a respeito. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Estamos iniciando mais um Papo Cabeça de hoje, desta quarta-feira, dia 29/5, com muito frio. Com certeza. Maravilha, maravilha, maravilha. Boa noite, Sr. Davidson. Boa noite, Nelson. Boa noite a todo mundo que está aí junto com a gente, todo o pessoal que está nos assistindo. Sejam sempre muito bem-vindos nesse nosso bate-papo. E o tema de hoje, Nelson, olha, muito importante para a gente se livrar também da dor e do sofrimento, né? Precisamos aprender como é que isso funciona e aprender como é que se livra disso. Será que é possível? Seria uma pergunta interessante, né? Davidson, só fazendo uma observação, você falou em se livrar, né? Eu costumo deixar bem assim, mais explicado que a gente deve se... Quero a sua opinião também. A Sim, gente claro. deve se libertar, né? Se livrar é Boa, uma boa. coisa meio assim que empurrar debaixo do tapete, né? Mas o negócio Pois está é, ali ainda, né? concordo contigo, concordo. Se libertar de algum mal, se libertar de um vício, aí seria resolver aquilo para seguir em frente, né? Concordo, O que você acha? concordo plenamente contigo. E quando a gente fala, e às vezes, Nelson, quando a gente fala de dor e de sofrimento, é muito comum trocar uma coisa pela outra. A pessoa troca uma dor por outra dor. Então, ela acaba trocando um vício por outro vício, ela acaba trocando um sofrimento por outro, e assim por diante. Agora, eu acho, Nelson, que o importante é a gente começar botando nome nos bois. Que tal? Podemos começar a botar nome nos bois, entender o que é dor e o que é sofrimento? O que tu Opa! achas? Pode ser? Cadê isso aí, virado sol? Com certeza, Davidson, fique à vontade, meu querido. Então, Outra coisa, outra coisa, né? São isso, coisas, uma coisa, outra coisa, outra coisa, bem por aí. Eu estou aqui são me coisas. mexendo que eu tô tirando meu sapato aqui para poder eu ficar bem mais à vontade. Agora ficou Agora melhor, sim. agora sim, ficou bem melhor. Então, eu preciso Tem gente, entender. já tem pessoal aqui, ó. Tem a Terezinha. Opa, boa noite, Terezinha, bem-vinda, querida. Boa noite, querida. A Beth Schobauer também está aqui. Boa Abraço para noite. Beth. Maravilha. Qualquer coisa aí, pessoal, vocês vão avisando aí sobre a internet, sobre o áudio, que quer corrigir alguma coisa aí. Então é isso aí. Claro, São duas vamos avisar. coisas distintas. Dor é uma coisa e sofrimento é outra, né, Davidson? Sim, e é importante a gente entender as duas coisas para que possa, como o Nelson falou ali, se libertar. Como é que você se liberta disso na tua vida? E será que a vida tem que ser de dor? A vida tem que ser de sofrimento? Até que ponto essa dor e esse sofrimento pode nos ensinar algo? O Joatan, né? Tá aqui, É. boa noite, ó, da Vila Nova de Mafra, seja bem-vindo, meu querido. Até que É. ponto, ó, Atanásio está aqui com a gente também, Nelson. Boa noite, Atanásio. Boa noite. E até que ponto essa dor pode nos trazer algo de positivo, até que ponto ela pode nos ajudar e até que ponto ela pode apenas nos atrapalhar. E o que é dor, o que é sofrimento? Então vamos lá. Primeira coisa, primeiro ponto. Dor é algo que aconteceu, é algo que está acontecendo, é alguma coisa que tem o seu peso real. Sofrimento é algo que a nossa cabeça cria.
Então, eu gosto de não que o sofrimento não exista, não que ele não seja danoso, que não seja importante a observação do sofrimento, mas é importante entender que sofrimento é uma coisa que a nossa cabeça cria e dor é algo que existe. Então, são duas coisas. Eu vou explicar de uma maneira mais fácil, mais didática. Imagina que você tem um amigo e esse amigo, ó, a Inês aqui Simões, de Bombinhas, oh, seja bem-vinda, Bombinhas. querida. De Bombinhas, Nelson, junto com a gente aqui, legal, né? Será que está tão frio assim lá em Bombinhas também, ó? A Terezinha do bairro Passa Três, olha que legal por aqui com a gente. Então vamos nós, deve estar frio lá no Passa Três também, com a beirinha do rio ali, é frio, né? Mas vamos para frente, aqui também está muito gelado. Então, imagine que você tem um amigo e esse amigo faleceu, tá? E esse amigo que faleceu, vamos pensar em 3 ocasiões diferentes. Uma das ocasiões, você conversou com seu amigo de manhã e recebeu uma notícia na hora do almoço de que o seu amigo faleceu. Ok. Uma outra situação, imagine que esse amigo faleceu de uma causa natural. Ó, a Terezinha está por aqui, ó, tema muito interessante. E imagine que esse mesmo amigo, para eu ser assim, mais rápido nessa análise, ele estava doente há muito tempo, cheio de dores, e de repente ele faleceu e se livrou daquelas dores. Então, qual que seria a dor? A dor é a dor da perda do seu amigo. Essa é a dor, isso é o que existe de real. Aí qual que é o sofrimento? Perceba que o sofrimento de você falar com o teu amigo que estava bem, que estava tranquilo de manhã, e de repente na hora do almoço você soube que ele teve um acidente de carro e morreu, o sofrimento ali vai ser muito mais intenso do que o sofrimento de um amigo teu que morreu de causa natural, e até mesmo um amigo teu que estava lá num estado terminal, com muitas dores, muitas vezes na base da morfina, com toda aquela angústia, e de repente aquele amigo partiu, e talvez não haja nem sofrimento da tua parte. Vai existir a dor da partida do teu amigo, mas o sofrimento, né, não acontece por quê? Porque você pode sentir até um prazer. Nossa, que bom que meu amigo que estava sofrendo tanto agora partiu, né? Agora ele está num outro endereço cósmico, agora ele não está mais com aquele sofrimento que era tão angustiante. Então perceba que a dor é a mesma. O amigo faleceu, não vai estar mais junto comigo, não vou poder tomar chimarrão com ele, não vou poder bater papo com ele. Essa é a dor. Agora, o sofrimento é a maneira como a tua cabeça interpreta. Se ela entender que aquela partida foi uma coisa boa, então não tem sofrimento. Agora, se ela entender, ficar revoltada, olha só, de manhã eu conversei com ele, agora abruptamente no meio-dia recebo essa notícia trágica de que meu amigo sofreu um acidente de carro e veio a falecer. Então, a cabeça da gente cria, que gera o sofrimento. Repito, não que ele não seja legítimo, não que não seja importante, não que ele não exista, não é isso, mas é algo que a gente cria com a cabeça. E depois nós vamos falar, se a gente cria sofrimento com a cabeça, será que a gente pode mexer com esse sofrimento? Essa é uma outra pergunta. Mas pode falar, Nelson, fique à vontade aí. Ah, você falou sobre da cabeça, né? O que pode ser sofrimento para você pode não ser sofrimento para mim, então, né? Com certeza, com certeza. E aí a gente começa a entrar nessas nuances do sofrimento e da maneira como a gente pensa. Se a gente começar a mudar a nossa forma de pensar, por exemplo, como é que vai ser o sofrimento? Será que eu vou sofrer mais ou vou sofrer menos? Então, É. tem pessoas que carregam ali certas programações devido aos traumas infantis, a própria educação, e essas pessoas acham que elas têm que sofrer e que sofrimento é bom, sofrimento é importante. Ó, a Leni desejando boa noite, seja bem-vinda, Leni, um abraço para você. Então, essas pessoas que querem, que acham que tem que sofrer, que nem as pessoas que acham que o dinheiro tem que ser sofrido, né? Então elas, eu sou pobre, mas sou limpinho. O dinheiro tem que ser com sacrifício, o dinheiro não nasce em árvore. Então essas pessoas carregam esse sofrimento em relação ao dinheiro por uma programação e acabam executando aquilo. Nem presta, sabe? Se ganhar dinheiro de uma maneira mais tranquila, não presta. Ó, a Beth falando aí, ó, às vezes sofremos por antecipação.
Boa essa colocação da Beth, a gente não tinha aberto nesse sentido, né, Beth? Nem sempre, às vezes o sofrimento nem existe, e nem nunca Nem vai existe, existir. né? E a É. gente vai estar criando isso, né? Ô, Agora, Davidson, pode falar, ah, Nelson, fica à vontade. desculpa. Faz de conta que o programa é seu. É, mas é nosso, não é meu, não. Não, com Viu? certeza. Vamos lá. É, Oi. o que que eu ia dizer? Você falou que depende muito do ponto de vista de cada um, né? Também. Vai aí também do conhecimento, isso aí entra conhecimento, entra amadurecimento, né? Das pessoas mais maduras, as pessoas que têm mais informação sobre tal assunto ou tal. Também não quer dizer muito, né, informação, né? Às vezes a pessoa é tão bem informada, mas está sofrendo por uma outra coisa que o mal informado não está sofrendo. Não é uma regra geral, né? Concordo Mas só contigo. para uma colocação rapidinho, assim, ó, o Edivaldo Franco estava contando, Edivaldo Franco, o espírita lá, estava contando numa palestra que ele foi visitar um amigo e o amigo estava nas últimas. E a mulher dele perguntou o que se poderia fazer e tal, né? Consultar lá o Bezerra de Menezes, e o Bezerra de Menezes estava presente na. Não, quem estava contando essa história foi o. Acabei de Divaldo falar, Franco. Divaldo Franco, né? Mas quem Uhum. aconteceu isso com o Chico Xavier. E o Chico Xavier estava acompanhado com o Bezerra de Menezes. Daí ele olhou assim tal, e o Bezerra de Menezes falou assim: não, ele vai ficar bom. Ele vai ficar bom. Daí ele falou para a mulher do marido lá, né? A mulher do homem lá que estava na cama, ele vai ficar bom. Bezerra de Menezes disse que ele vai ficar bom. Daí ela ficou toda feliz, né? Daí ele foi embora, aí no dia seguinte ele foi de novo visitar a pessoa lá que era amigo dele, o Chico Xavier, né? Ele chegou assim perto, estava chegando perto da casa, tinha um pano preto lá de luto, né? Que naquela época colocava na janela um pano de luto preto para Uhum. dizer que estava de luto. Ele tinha tanta fé que ele falou assim: nossa, acho que a mulher morreu, né? A mulher do homem morreu. De tanta fé que ele tinha que o homem ia ficar bom. Mas chegou lá, o homem já tinha morrido. Aí ó, a mulher morreu, o homem morreu, dela, a mulher falou: você falou que ele ia ficar bom. O Bezerra de Menezes falou que ele ia ficar bom e ele morreu. Daí ele olhou para o Bezerra de Menezes lá, que estava, né, do lado dele, e falou: você falou que ele ia ficar bom, né? Daí o Bezerra falou: mas ele está bom. Ele ficou melhor, ele está melhor. Claro. Quer dizer, você está entendendo? É o ponto de Sim. vista, né? Quer dizer, ele melhorou, ele simplesmente desencarnou, mas ele estava sofrendo ali, né? Então, E nesse só para uma pode falar. ilustração aí, porque tem o ponto de vista, ele ficou bom ou ficou ruim? Ele ficou Claro. melhor, E, né? e você veja, Nelson, que, por exemplo, nessa visão espírita, por exemplo, né, a gente poderia trazer também a visão cristã como um todo, a visão budista, a religiosidade, esse entender que existe algo depois do túmulo, faz com que a gente amenize muito o sofrimento da perda propriamente, né? Ó, a Júlia dizendo aqui, ó, A linda e Júlia, abençoada noite, a Júlia, né? Gratidão, Júlia, pela participação, querida. Seja bem-vinda sempre. Então, isso que você colocou, Nelson, é bastante interessante, porque a pessoa, quando tem esse entendimento de que a vida, né, é um pedaço, é uma trajetória, é uma passagem, ela não sofre tanto com a perda daquele ente querido, porque entende que aquele ente querido está bem, que nem você colocou essa história muito, muito bem colocada aí, da história do Bezerra de Menezes, do Chico Xavier. Espera aí, se o marido ali, né, se o marido está bem, o sofrimento vai ser menor. Concorda que a dor é igual, mas o sofrimento vai ser menor. Olha a Inês falando aqui, ó, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Exatamente, Inês, esse que é o ponto central da nossa conversa. E se a gente sofre mais na imaginação do que na realidade, por que não mudar essa imaginação? Já que a gente tem essa capacidade. Nós temos a capacidade de mudar o sofrimento. A dor, não. Ó, Mauri, a Nina está por aqui dizendo boa noite, seja bem-vinda, querida. A gente consegue mudar sofrimento. Dor é a dor. Por mais que a gente seja espiritualizado, que conheça do budismo, do hinduísmo, conheça lá sei lá, de tantas religiões ou algo do gênero, conheça de filosofia,
mas a dor daquela perda do ente querido vai existir, não tem como a gente não sentir isso, né, Nelson? É natural do ser humano. Agora, o sofrimento a Exato. gente mexe. Eu estava vendo também uma palestra aí, um palestrante falando sobre isso, né, que, o sofrimento, a dor, são coisas da vida, e eu acho que a gente tem que estar preparado para sentir a dor. É como eu estava falando com a Beth esses dias aqui sobre o frio, né, Uhum. sobre o frio. É só um exemplo bem rapidinho. Olha, a gente está morrendo de frio. Ela falou: vamos colocar uma torneira quente no banheiro, né, para a gente de manhã levantar e tem água quentinha. Vamos colocar uma torneira quente na pia para lavar louça, água gelada, né? Vamos. Daqui a pouco, Davidson, nós estamos numa bolha. Ninguém vai mais sentir frio, ninguém vai mais sentir calor, ninguém, sabe? A gente precisa disso. Eu acho que o ser humano, como todos os animais, tem que. Tá frio? Tá, vamos sentir frio, não vamos morrer de frio, né? Mas tem que é Uhum. bom você, sabe? É um exemplo meio bobo assim, mas passar por esse processo da temperatura, né? Que nem do sofrimento, que você acabou de falar, dor. Pô, eu tenho que sentir dor. Se eu der uma martelada no dedo, eu vou sentir dor. Eu estou sentindo dor. Só que eu não preciso ficar sofrendo por causa disso, né? Eu não sei se eu vou sofrer se eu levar uma martelada no frio com esse frio, se eu não vou Com esse sofrer e sentir frio, dor ao mesmo tempo. O que você eu acha? acredito que sim, concordo plenamente contigo. E essa questão, Nelson, de enfrentar o sofrimento, enfrentar a dor, é uma coisa que a gente não vê no dia a dia de hoje, sabe? Cada vez menos pessoas. Olha, a Eleni está dizendo que muitas vezes sofremos por alguma coisa e nem sabemos se vai acontecer. E às vezes ela nem acontece, né, Eleni? A coisa não acontece e a gente sofreu por antecipação. Agora, infelizmente, Nelson, nos dias que a gente vive hoje, há uma preservação muito grande, uma tentativa de não frustrar, né? Até hoje mesmo eu estava lendo um laudo de um pacientinho meu lá, que foi mandado pelo médico, e o laudo dizia: olha, a professora deve colocar essa criança nas primeiras carteiras ali, a professora deve fazer isso, deve fazer aquilo outro, assim, assim, assim. Eu não sou contra os laudos de maneira nenhuma. A gente até falou sobre isso numa live esses dias atrás, né? Hoje eu estava com o laudo na mão, estudando o laudo justamente para poder atender meu paciente. Mas o que acontece? Essa tentativa, muitas vezes, de preservar demais a criança faz com que crianças não saibam lidar com frustração. Quando os pais dizem assim, eu vou fazer tudo o que não fizeram para mim, às vezes isso pode ser prejudicial. A Júlia diz que o ser humano reclama de tudo, do calor, do frio, acredito que a aceitação seria melhor. Esse processo de aceitação é muito importante. A aceitação ela nos ajuda em muita coisa na vida, mas também a gente precisa questionar. Na verdade, a nossa grande luz é o questionamento, é a pergunta. Por quê? Vai que você está aceitando uma coisa que não é interessante para você nem para ninguém. Então, o aceitar também tem que ser questionado. Tudo a gente tem que questionar. Será que o que eu estou fazendo está me fazendo bem, está fazendo bem para as pessoas, eu estou me sentindo bem? Toda vez que a gente coloca perguntas, não tem medo de fazer perguntas. Tem gente que tem medo de perguntar, perguntar para si mesmo, questionar. Não, questiona não é. Qual é o problema de questionar? Quanto mais a gente questiona, e questiona também a dor, e questiona também o sofrimento. Será que eu preciso sofrer? Ou por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu estou sofrendo tanto no meu casamento? Por que eu estou sofrendo tanto com meu filho? Quando você começa a se perguntar, você começa a encontrar respostas e muitas vezes traz a solução, né, Nelson? Traz a solução para o problema no meio da pergunta. Uhum. Opa, agora é o Nelson que está ali. Eu estou vendo aqui também meu cuscuz aqui, ó. Olha o cuscuz aqui, ó. Você acabou de falar o Bom. seguinte Hum, sobre aceitação. sim, Aceitação, e o que você falou aí a respeito da aceitação é muito, muito importante, porque aí você vai no questionamento, né? Não aceitar tudo, aceitar. Aí vai cair no autoconhecimento, né, Davidson? Eu acho, né? Cai no concordo autoconhecimento. contigo. Por quê? Porque se eu me conheço, por que eu tenho que aceitar isso? Porque eu tenho que ver até o que é bom para mim, e o que é bom para mim. Aí eu vou Boa. saber, se eu me Será que é conheço, bom não, peraí, mesmo? isso aí não é bom para mim, porque isso aí não faz parte do meu eu. Agora, se eu não me conheço, tudo que vem eu engulo, como,
vou fazendo. É a mesma coisa que falar em comer, ó. Eu adorava comer aquelas, como é que chama, Beth? Aquelas paçoca, né? Eu adoro aquela paçoca lá de amendoim. Só que ela me prejudicava muito, me atacava o fígado. Eu comprava uns tijolos de 1 quilo, comia tudo numa semana. Por que será que fazia mal, né, David? Por que Então, você será, veja, né? era um veneno. Era, não, é, né? Então, veja bem, por que agora eu me autoconhecendo, por que eu vou fazer isso? Se eu já sei que me faz mal, eu não vou mais comprar porque me faz mal, que eu não quero mais isso. Então, eu estou me autoavaliando, estou né? Me conhecendo. Está Então, o que fazendo você falou é muito perguntas, né? importante. Como você falou, será que isso faz bem para mim? E aí, quando É, a gente fala de relacionamentos, quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala de amizades, a gente tem que estar sempre se é, perguntando, isso está fazendo bem para mim? pois é. E não necessariamente, Nelson, às vezes, quando eu trabalho com terapia de casais, a Júlia está ali, ó, mas não reclamar de tudo, né, Davidson? Sim, Júlia, o reclamar tem uma questão bem interessante do reclamar e do agradecer. Eu gosto dessa metáfora. Tem uma Obrigado, historinha que diz assim, obrigado, Júlia. Você já fez as pazes comigo, né? No programa passado, ela me chamou de feio. Desculpa, Davidson. então, imagina, não, Nelson, Aham. estamos juntos aqui. Vai lá. O reclamar, que a Júlia trouxe, e o agradecer. Porque quando você reclamar, tem a palavra re, que é 2 vezes, clamar. Então, você Clamar, está né? clamando de novo. Então, quando você está reclamando, você está clamando por aquilo mais uma vez, ou seja, está chamando aquilo novamente. Então, estou reclamando que o meu carro não pegou, por exemplo. Eu estou chamando para ele não pegar de novo. Eu estou reclamando que está faltando dinheiro. Eu estou chamando para poder faltar mais dinheiro. Agora, o agradecer. Então eu estou agradecendo que eu tenho um carro. Opa, então vai vir a graça descer, né? Agradecer. Então vai vir mais um carro, ou vai vir um carro melhor, porque a graça está descendo. Então, esse processo de reclamar e agradecer, a gente também precisa tomar consciência, precisa perceber o que é que a gente está fazendo com a nossa vida. E muitas vezes o sofrimento vem daí. Porque daí você acaba atraindo mais dores, porque você fica reclamando, clamando por mais dores, em vez de agradecer pelas coisas boas que possam surgir. Então, a gente precisa questionar, a gente precisa aprender a agradecer, a gente precisa aprender a parar de reclamar para as coisas fluírem melhor e para a gente não viver uma vida angustiante, sofrida. Na maioria das vezes, a solução do problema está na nossa cabeça, na nossa forma de pensar. Às vezes, o sofrimento pode ser muito maior do que a dor que possa ser sentida. Concorda comigo, seu Nelson? Concordo plenamente. E ó, o Agradeço cuscuz está bom. aos 10 pila que está na minha carteira. Agradeço os 10 pila que está na minha carteira. Vamos ver se amanhã tem mais 100 lá. Oi. Fala, E assim vai. Beth. Ah, a Beth está falando aqui sobre a luta constante. O que ela colocou aqui, ó? Peraí. A vida é tão simples, nós complicamos tudo. Boa, Beth. É porque a gente gosta de sofrer, né? Depois eu vou perguntar para o Davis qual a diferença aí, então. Ele vai falar sobre dor, né? Que tem a dor física e a dor mental e a dor moral. Já ele vai falar, deixa ele terminar de jantar. Enquanto isso, eu encho mais um pouco de linguiça aqui. A Júlia, bela dedução, Davidson, amei. Aqui, ó, muito esclarecedor. A Beth está pedindo para eu falar sobre o... como que é, Beth? Sobre a luta constante que nós estávamos estudando essa semana passada ali, sobre a luta constante. Por exemplo, eu quero tem que fazer minhas mudanças, né? Então, houve lá uma pergunta que dizia que era para o que está acontecendo, né? Eu quero mudar tal coisa. Então, a luta na minha vida é constante, porque eu estou lutando para eu mudar meu vício, vamos supor, seja lá qual for o vício, né? Ou a dor que eu estou sentindo, tá?
é uma luta constante. Eu estou na minha vida lutando constantemente para fazer essa mudança. Daí foi colocado assim, mas isso aí não é luta constante, isso é rebeldia constante. Isso aí você está alimentando isso. Se você quisesse mudar, você não ia lutar constantemente com aquilo, você iria mudar. Então a gente não consegue, às vezes, raciocinar, como você falou, analisar e aceitar as coisas. Então eu aceito que na minha vida eu passo a minha vida inteirinha lutando, vamos supor, contra um vício. Pô, então você não quer deixar o vício. Você não deixou o vício, você não lutou nada, você simplesmente ficou lutando, porque você estava com essa rebeldia, né? Agora, se você quiser mudar, você muda. Não é bem Agora, assim, né? Mas Nelson, mais ou menos isso aí. sim, mas essa colocação tua é muito interessante, Nelson. Por quê? Porque a gente precisa também abrir o entendimento de que existe um ganho. Sempre tem, a gente chama de ganho secundário, tá? A Júlia está dizendo aqui, eu Ganho acredito que secundário. somos o que somos apenas melhoramos. Somos o que somos, apenas melhoramos. Com certeza, a gente tem condição de melhorar muito, mas existe ganho secundário. O que é ganho secundário? Então, por exemplo, eu já peguei situações onde eu estava atendendo uma pessoa drogada, um filho drogado, e a mãe, né, que ama esse filho, que quer ver o filho fora das drogas, que traz o filho para a terapia para poder sair das drogas, essa mãe, por incrível que possa parecer, alimenta esse vício, tá? Ela contribui, o fato dela não se colocar contra, o fato dela ter uma série de atitudes ruins, faz com que ela contribua para isso. A gente chama isso de codependência. E essa codependência acontece por quê? Porque se esse filho se curar do vício das drogas, ele vai embora, ele vai casar, ele vai para longe. E essa mãe quer esse filho perto. Eu já vi muito disso acontecer, e isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Então, o que acontece? Por mais que seja terrível ter um filho dependente químico, isso tem um ganho para essa mãe. Porque enquanto esse filho permanecer como dependente químico, ou enquanto esse filho não arranjar emprego, ou enquanto esse vai permanecer debaixo da saia da mãe. E a mãe não consegue aceitar que esse filho vá para a vida, que case, que vá para morar em outra cidade, sabe, que tenha a sua felicidade, a sua vida. Então, isso faz com que haja esse ganho secundário. Então, todo vício tem um ganho secundário, todo procedimento negativo na vida da gente, desequilibrado, tem um ganho secundário, toda depressão, toda crise de ansiedade, todo pânico, todas as neuroses, elas têm sempre um ganho secundário. Tem alguma coisa que a gente ganha com aquele processo de dor, de sofrimento. E aí, quando você descobre o que você está ganhando com aquilo e você abre mão, aí começa a coisa a melhorar e você começa a sair daquele sofrimento. Então, por exemplo, tem pessoas que carregam uma angústia muito grande uma vida inteira, mas eles estão fala para o outro, olha só como eu sofro. Então eles atraem uma certa amorosidade. Imagine que eu chegue aqui nessa nossa conversa, e diz, meu Deus, Nelson, eu estou sofrendo tanto, nossa, que coisa terrível. Daí o Nelson e a Beth, diz, coitadinho do Davidson, olha só o que ele está passando. Então, isso me traz uma vantagem. Eu tenho que continuar sofrendo, eu tenho que continuar sentindo dor para o Nelson e a Beth ficarem amando o Davidson. Isso é ganho secundário que muitas vezes a gente não percebe. No Carência, consultório, né? É carência? isso tem a ver com carência também. Mas isso no consultório a gente começa a entender o ganho, mostrar para o paciente que ele está tendo um ganho com aquele problema, e a hora que ele abre mão desse ganho, daí as coisas fluem de uma maneira completamente diferente. Ó, a Júlia diz aqui, Davidson, você quis dizer superdependência dos dois lados. Isso mesmo, tem dos dois lados. Então, essa dependência aí e esse ganho em cima da dor existe. E a gente precisa entender que ganho é esse. Até mesmo as enfermidades. Muitas pessoas não se curam porque elas precisam permanecer naquela dor. Aquela dor, de uma certa forma, ajuda, alimenta, traz resultados. Ó, a Terezinha falando aqui, Nelson. Vamos lá. Se reclamamos muito, atraímos o negativo. Quanto mais agradecemos, mais coisas boas acontecem na nossa vida. Com toda certeza, Terezinha.
E aquela pessoa que agradece, ela trabalha numa frequência mais alta, então tudo fica mais leve, a vida fica diferente para quem agradece. Não é isso, senhor Nelson? Isso, então quer dizer que existe uma energia então nos rondando que nós atraímos. Nós somos pura energia, né? Tudo é energia, né, Davidson? Eu nunca Sim, me esqueço das suas colocações lá nos seus estudos lá que a gente frequentava lá sobre energia, sobre as coisas que nós podemos construir, né, materializar, né? com certeza. Somos Então, co-criadores, né? e tudo isso a gente atrai ou então até pode ser materializado, né? Com os nossos pensamentos, com a nossa energia, porque o pensamento é energia, né? Sim, Pensamento é energia. Ô, Davidson, então fala um pouquinho sobre dor. Nós temos dor. O ser humano, eu acredito que os animais também sentem dores não morais, né? Mas existem dores, além da dor física, tem a dor também emocional. Dor emocional. Mas o ser humano ele já tem dor emocional, dor física e dor moral. Fala um pouquinho sobre isso. falo sim, Nelson, vamos falar. E você falou dos animais, é interessante a gente entender que os animais, principalmente os domésticos, eles já trazem muitos problemas dos humanos. Então você vê, principalmente no animal selvagem, é raro você ver um animal selvagem em depressão, mas um animal doméstico é muito comum você ver um cachorrinho, um gatinho em depressão. Pasmem, né? Isso é muito comum, tá? Porque essa questão aqui, a Júlia está dizendo, Davidson, eu agradeço por levantar, pelo alimento e até pelas dificuldades. Olha que interessante essa colocação da Júlia. Que bonito isso, Júlia, e que necessário para todos nós, e que bom escutar isso de você. Porque a gente precisa realmente aprender a agradecer por tudo que está à nossa volta e aprender com tudo isso. Mas voltando lá para as dores, né? Só uma Pode falar, né? colocação da Júlia aqui, que ela colocou dificuldade. Agradecer a dificuldade. E a gente cresce como? Concordo contigo, Só na plenamente. dificuldade que a gente cresce, né? A gente Sim, é um reclama, mas aprendizado, isso né? aqui tá difícil. A gente pede para Deus, pede assim, ó, eu quero paciência. Você acha que vem alguém com uma varinha de condão assim e vai dar vai dar paciência para você? Não. Você vai atrair um cara chato, igual o Nelson, vai atrair um para ver se você fortalece a sua paciência, né? Então, a dificuldade nos fortalece nas nossas atitudes. Se a gente aceitar e, como ela falou ali, né? Aceitar e trabalhar em cima disso, né? E É vamos contigo, falar da Davidson. pode falar. Fala Vamos da falar dor das aí, fala dores, da Nelson, dor vamos aí. falar das dores. A dor física a gente já sabe, cortei uma perna, cortei um braço, machuquei a mão, estou sentindo uma dor física, né. E agora essas dores físicas também podem ter um reflexo de uma dor emocional. Então tem dor emocional que provoca dor física. Por exemplo, uma pneumonia vem da tristeza. Então aquela pessoa que está com uma dor emocional chamada tristeza, ela pode ou não somatizar isso em forma de problema pulmonar. Muitas vezes uma pneumonia vai ter essa causa. A gente poderia falar do fígado, os problemas hepáticos eles estão relacionados à raiva. A gente poderia falar de outras questões, né, os medos, a pessoa que tem muito medo acaba somatizando em problemas renais. Então estamos falando de dores físicas que tiveram uma origem emocional. A maioria das nossas dores, dos nossos problemas físicos. Mas é diferente. Dor física é uma coisa, dor emocional é outra coisa. Olha a Leni falando aqui, Nelson. Vamos lá. A vida da gente é uma mudança constante. Sempre temos mais para aprender. Por isso precisamos estar abertos para ouvirmos muitas vezes coisas que não gostamos. Muito bem, Leni. E fazer o que com essas coisas, né? O Jung, lá aquele grande psicanalista, psicólogo, médico, né, psiquiatra, o Jung ele traz essa questão de você, em vez de perguntar por que que isso está acontecendo comigo, né? Então, furei o pneu do carro, por que que o pneu furou? O Jung dizia, fale para quê? Então, para quê? Então, de repente, aquele pneu do carro furou para você dar uma parada, que você está muito corrido, a coisa está muito agitada na tua vida, ou para você, sei lá, não sofrer um acidente ali,
a 10 metros para frente, a 100 metros, por isso que o teu pneu furou, a gente tem que entender para quê. Eu me lembro uma vez que eu bati o carro, eu estava com muita coisa para fazer, tinha muita tarefa, viajava demais, tudo assim, aquela loucura propriamente, e o carro bateu, e daí tem que esperar 30 dias para o carro ficar pronto, aquela coisa toda. Sei que quando eu voltei, o carro foi guinchado, eu voltei para casa sem o carro, e daí eu estava aqui já na chácara já, naquela época, comecei assim que eu vim morar em Mafra, e daí eu fiz uma fogueira, sentei na beira da fogueira e comecei a meditar. E no meio daquela meditação eu perguntei, tá, por que que isso está acontecendo comigo, né? Não perguntei para quê, né, Nelson? Perguntei por quê. Por que que isso está acontecendo comigo? E daí, na meditação ali, alguma coisa me moveu no sentido de, cara, você precisava parar com a sua correria. Nós paramos você. Eu disse, opa, então eu preciso realmente parar. Isso não é algo saudável. Essas loucuras que a gente faz no dia a dia não é algo saudável. Mas voltando para as dores ali, a pergunta do Nelson, né, a colocação do Nelson. A Júlia dizendo aqui, ó, as doenças estão relacionadas pelo nosso estado emocional também, né? Com certeza, cada emoção vai provocar uma doença diferente. E aí, na questão das dores, dores físicas, dor emocional, eu trouxe um exemplo. As dores morais têm a ver com aquele sofrimento, com aquela injustiça que a gente passou. E isso também tem a ver com a tua cabeça. Por quê? Você pode sofrer por uma injustiça ou não. Como assim, Davidson, sofrer ou não? Injustiça é injustiça, mas tudo bem, fizeram uma coisa injusta com você. Mas você pode arrastar aquilo para o resto da vida, ou você entender que aquilo aconteceu e injustiças acontecem, você não é o primeiro, nem será o último, e tocar a vida para frente. Então, alimentar um sofrimento é uma opção, tá? Nem sempre é tão simples assim, mas normalmente é uma opção de você alimentar o sofrimento. Enquanto a dor é algo que é real, e que você precisa aprender a lidar com a dor e aprender a lidar com o sofrimento. Isso nos engrandece, nos amadurece, como o Nelson falou. Mais ou menos isso, Nelson, ou não fiz a colocação da forma adequada? Olha o Nelson lá, Eu fingindo que também está estou comendo, que ele já comendo comeu. uma. Estava tomando meu chazinho aqui, Ah, tá terminei certo. de comer a minha maçãzinha. Olha que beleza. Diz que tem uma Davidson, não, história. Pode claro, falar, Nelson, pode falar. você, claro, está totalmente coberto de razão. Só acrescentando aqui que isso aí também pode se chamar de vingança. É um outro sentimento, Hum, né? Às vezes a sim, gente disfarça e quer justificar. Ah, eu quero justiça, mas na verdade eu quero vingança, né? Claro, todos nós exatamente. é, somos seres humanos e todos nós temos esse sentimento, né? Infelizmente, a gente tem esse sentimento também, né? De vingança. Estamos ainda inclinados a esse sentimento tão pobre, tão difícil de se tirar, né? E Nelson, deixa eu Mas, aproveitar a tua fala, Nelson. Não ah, sai da tela aí, vamos bater num papo aqui, que nem o vai pessoal lá, fala lá, o bate-bola, né? Que é aquela coisa que joga para lá e para cá. tá certo. Quando você fala desse negócio de desejo de vingança, eu lembro de pacientes meus de terapia de casais, aonde o marido provoca muito desejo de vingança na mulher, muitas vezes sem querer, e a mulher provoca desejo de vingança no marido também sem querer. Às vezes a pessoa não percebe que aquela fala, que aquela situação, que aquela atitude vai provocar um desejo de vingança no outro. E isso vai crescendo, 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 daqui a pouco estoura. Ah, eu amava tanto, agora não amo mais. Mas foi juntando aquele desejo de vingança sem que houvesse essa percepção. Quando a gente está batendo tá nesse bate-papo gostoso, né? Justamente para a gente acordar para a vida, vamos Exato. perguntar, até mesmo na questão de casais, será que tá perguntar à tua esposa: "Ó, esposa, será que eu não tenho que botar a torneira quente na pia, né?" É. Pegando o Nelson aqui, entende? Às vezes a gente tem que perguntar: "Será que tá bom isso aqui que eu estou É, fazendo ou não tá?", né, "O que que você acha? Você acha que eu estou sendo grosseiro? É o meu jeito, às vezes, de ser, mas será que não sei o quê? Será que aquele dia você ficou chateada, não ficou?". Então, quando a gente começa a perguntar dentro, ter esse diálogo dentro do casamento, diminui esse desejo de vingança, porque a gente provoca no outro. As nossas atitudes, sem que a gente perceba, acaba provocando desejo de vingança no outro. Depois sabe por que aconteceram problemas, né, Nelson? mas na verdade,
nós sempre somos os responsáveis pelo que a gente sente, pelo que a gente fala, pelo que a gente emite, né? E você está falando aí é uma energia, uma projeção, né? É uma projeção que a gente está projetando no outro aquilo que a gente está sentindo, e aí a pessoa nos manda de volta. Ou seja, se está mandando vingança, é porque a gente também é vingativo, né? Sim. Que eu ia te dizer? E sempre o mais prejudicado somos nós que estamos com esse sentimento de vingança, né? O mais prejudicado é aquele que quer se vingar, aquele que está com esse sentimento corrosivo por dentro. Isso é um mal que nos corrói, é um câncer, né? Vamos dizer assim, essa palavra aí. Com certeza, porque com certeza. É de baixo teor, né? É uma energia muito forte de baixo nível, né? De baixo teor, e que nos prejudica muito, né? A Júlia está dizendo aqui, ó. Nunca tinha ouvido sobre dor moral. Obrigado, Davidson. Fui eu que falei para ele falar sobre dor moral, não foi ele, não. Boa, boa. Sua feia. Ô, Davidson, você me colocou numa situação de calça curta agora. Eu vou ter que comprar uma torneira quente agora para pôr no banheiro. Viu, Nelson? Tá vendo? Mas tem que questionar. Na verdade, tem que perguntar o tempo inteiro para a gente mesmo. Será que tá bom? Será que não tá bom? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo? Você falou da questão aí da gente se prejudicar, né? Ó, a Beth lá, ó. Às vezes, por pensamento bem sutil, nós vingamos. Impressionante, né, Beth? Como que a coisa acontece, a gente nem percebe, né, Nelson? Mas você me fez lembrar de uma questão lá foi o Sócrates, que eu acho que disse isso. Que ele disse que o ódio é um veneno, né? Esse desejo de vingança é um veneno. Só que o problema é que você quer jogar esse veneno no outro, mas quem toma o veneno é você mesmo. Então, quando você sente ódio de alguém, você se envenena, né? Então, esse que é o ponto, que é a questão. E da gente entender, aí que vem a pergunta também, né? Por que o fulano está agindo dessa maneira? Como é que foi a criação dele? Por que problemas que ele passou? Que sandália que ele calçou na vida? Tudo isso é importante a gente entender para diminuir essa questão toda, né? Aleni Rodrigues, essa dor moral ou decepção são difíceis de se resolver. É preciso ter a mente aberta para receber ajuda. Boa, Leni, muito bom. Importante essa pergunta, né, Nelson, da Leni aí. Pergunta não, a colocação da parte dela, né? E realmente, tem gente que arrasta isso a vida inteira e provoca insônia, e provoca transtorno obsessivo compulsivo, tá? O toque, ele vem muitas vezes dessa violência recalcada, dessa violência que vem para dentro, sabe? Desse sentimento de injustiça. Então provoca insônia, provoca pensamento obsessivo, provoca transtorno obsessivo compulsivo, pode provocar compulsão, tudo isso por conta dessa injustiça que ficou guardada. A gente pode trabalhar isso através das nossas perguntas, pode trabalhar sozinho isso daí, pode trabalhar junto com o marido, com a esposa, e pode procurar ajuda profissional também, tá? Em muitos casos, quando você percebe que você está sofrendo com aquilo, às vezes o profissional ele tem capacidade de te ajudar de uma forma mais rápida, justamente pela experiência que tem, pela prática clínica, pelo estudo que tem, tá? Então, muitas vezes as coisas vão fluindo. Júlia, obrigado, Alobardi. Obrigado, Davidson. Linda e abençoada noite para vocês. Noite, seu lindo. Agora essa mudou. É para você, viu, Nelson? Mudou a coisa agora, né? A gente tem que se vingar para ela fazer coisa boa. Claro, dar claro. Certo. Com certeza. A vingança, ela continua aqui, a vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena. Ditado do Chaves. KKKKK. Ditado do Chaves, isso? O Chaves deve ter falado isso em algum momento aí, né? Ô, louco! Alô, Júlia! Joia. Maravilha. Tranquilo, então, a dor... seu Nelson? Pode falar. Tranquilo.
Nós estamos aí já com 21 horas e... Deixa eu ver quantos minutos. 44 minutos, 45 minutos aí de live. Eu acho que falamos, já abrangemos todos os pontos, né? Ficou com gostinho de quero mais. Muito legal essa abordagem aí. Então, se você quiser colocar... vamos falar um pouquinho da Sarasvati. Sarasvati mudou agora, gente. Novo endereço da Sarasvati, agora na Frederico Wise, 1250, do lado daquela loja de tintas, e tem 2 igrejas do lado da gente, Nelson. Uma igreja do lado direito e uma igreja do lado esquerdo. É isso aí, estamos ali. Está bem protegido lá, abençoado, né, de toda forma. 2 igrejas, uma de um lado, outra do outro, perto da loja de tinta. Ficou uma quadra da loja Sarasvati antiga, né? Então nós estamos agora na quadra de baixo, ali na Frederico Wise. Então estamos quase na esquina ali, né? É quase na esquina. Fica bem facinho. Quem vem ali pelo Xadec já olha na esquina assim, já está vendo a loja Sarasvati, a nova loja Sarasvati. Tem novidades, estamos esperando vocês por lá, com toda aquela linha de produtos, os fitoterápicos que a gente tem, a suplementação, né? Ervas medicinais, tudo aquilo que você já conhece, os presentes, claro, o colchão terapêutico e muito mais na sua loja Sarasvati. Um prazer receber todos assim que você tiver lá feito não está pronta ainda a fachada, né? Sim, está quase pronta a fachada, mas não está pronta não. Vai colocar lá o logotipo lá e tudo, né? Sim, a gente atrasou um pouco. O pessoal aí eu vou lá, eu faço uma filmagem lá, ou então tiro umas fotos para a gente mostrar para o pessoal aqui, né? Com certeza. Beleza? Com certeza. A Beth, parabéns, Davidson, sucesso! Obrigado, Beth, gratidão, querida. A Leni também aqui, ó, amo a live de vocês. Amo a live de vocês, obrigada por esclarecer tantas dúvidas, que maravilha! Terezinha Aparecida, Richard, foi muito bom acompanhar o bate-papo. Boa noite, querida Terezinha, obrigado aí pela sua companhia, né, Davidson? Sim, pessoal todo obrigado. Aí. Obrigado a todos, é muito bom estarmos juntos, Nelson. Então tá, vou deixar o Davidson descansar agora, que ele veio, acabou de chegar, comeu uma coisinha ali e já está fazendo a live. Davidson, muito obrigado por você estar conosco novamente. Eu que agradeço, e Nelson. Espero que você possa voltar sempre com a gente aí, tá? Sim, estamos juntos. Então tá bom, então. Nesse obrigado, boa noite, tchau, gente. Até tchau, semana pessoal, que boa vem. Boa noite, Nelson. Até a semana.